Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 21 de março. Você está na TV Senado. Eu sou Antônia Márcia Vale e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário aprova a emenda constitucional que institui o Sistema Nacional de Defesa Civil. O Senado realiza hoje sessão extraordinária para votar itens da reforma política. Cai vota projeto que concede aposentadoria especial aos portadores de deficiência física. Comissão que vai rever o Pacto Federativo inicia os trabalhos em abril. Agora, no Senado em Dia. Governo e oposição se uniram ontem e aprovaram, por unanimidade, em 2 turnos, a PEC que garante aos servidores que ingressaram no serviço público até 2003 o direito à aposentadoria integral por invalidez. Também foi aprovada a medida provisória que institui o Sistema Nacional de Defesa Civil. Na primeira votação conduzida pelo novo líder do governo, Vitória, oposição e base aliada aprovaram a medida provisória que reorganiza o Sistema Nacional de Defesa Civil. Ela traz hoje para dirimir o quadro, quem faz o que e como. Já delimita as normas do governo federal, dos estados e dos municípios. De acordo com a MP, os municípios têm que mapear e fiscalizar as áreas de risco, impedir que elas sejam ocupadas, alertar a população sobre a possibilidade de desastres e oferecer moradia temporária às famílias atingidas. Os estados devem realizar estudos para detectar ameaças e ajudar as cidades a identificar as regiões vulneráveis e a elaborar planos de prevenção e resposta a calamidades. Cabe ao governo federal incentivar pesquisas e manter o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres. A medida provisória ainda prevê que os programas habitacionais públicos priorizem a retirada de moradores de áreas de risco. Também proíbe que prefeituras autorizem a construção nesses locais. Mas para o relator, a medida não define a origem dos recursos para estados e municípios cumprirem as novas competências. Ele queria mudar o projeto, mas fez um acordo com o governo para evitar que a MP perdesse a validade. Há um compromisso, o governo assumiu conosco, com o líder do governo aqui na casa, Eduardo Braga, e com a ministra-chefe da Casa Civil, a ministra Gleice Hoffmann, de que em 30 dias, ou durante o mês de abril, venha a casa o novo marco regulatório da defesa civil no Brasil, dizendo como é que se deve praticar isso. Tenho certeza absoluta que no marco regulatório, que deverá ser encaminhado nos próximos dias para o Congresso Nacional, nós estaremos com esses avanços garantidos conforme compromisso assumido com o senador Cacildo Maldaner. A garantia do governo de enviar o novo marco legal em abril foi o que fez a oposição apoiar a MP. É uma boa carta de princípios, inegavelmente, mas efetividade não há. A efetividade só haverá se, a partir do mês que vem, o governo cumprir a palavra e emendar outra medida provisória, colocando os recursos para que esse fundo possa funcionar. Insatisfeito com a falta de prazo para analisar medidas provisórias, o senador Randolfo Rodrigues pediu a votação da PEC das MPs, que já foi aprovada no Senado e está na Câmara dos Deputados. Votaremos favorável no mérito da medida provisória, mas não antes, senhor presidente, sem destacar que é necessária uma medida por parte da Casa de pressão à Câmara dos Deputados, de uma resposta à Câmara dos Deputados, para que nós tenhamos restaurados, na prática, o direito de legislar. Não é possível, presidente José Sarney, que essa matéria esteja lá por 6 meses. Já são 6 meses, sem qualquer manifestação, mesmo que na comissão inicial e sequer também criada até agora a comissão especial. O autor da PEC, senador José Sarney, anunciou um acordo com a Câmara para votar a proposta. O presidente da Câmara dos Deputados assumiu comigo o compromisso de, nas próximas 2 semanas, nós resolvermos este assunto. O plenário também aprovou em 2 turnos, por unanimidade, a proposta de emenda à Constituição que garante aposentadoria integral para os servidores que entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, caso se aposentem por invalidez. Eles terão, a partir da promulgação desta lei, uma nova aposentadoria com proventos integrais, como recebiam quando estavam na ativa. Haverá a paridade e terão também todas as vantagens que possuem os funcionários que se encontram na ativa.
Os servidores que se aposentaram depois de 2004 e se enquadram nas novas condições legais terão o benefício corrigido em até 180 dias depois que a lei entrar em vigor. Está marcada para as 11 horas de hoje uma sessão extraordinária do Senado para votar propostas da reforma política. Estão na pauta 2 emendas à Constituição e um projeto de lei. O presidente do Senado, José Sarney, marcou a data. É nesta quarta-feira. A aprovação ou não vai depender do plenário, porque algumas medidas são polêmicas e outras não são quase consensuais. Está longe do consenso o projeto que trata do financiamento das campanhas eleitorais só com dinheiro público. Hoje elas são custeadas com recursos do fundo partidário, doações de pessoas físicas e a maior parte do dinheiro vem de empresas. Com tantos escândalos de corrupção, com corrupção eleitoral visível, com abuso da máquina pública, sobretudo, o financiamento público é temerário. Boa parte dos problemas que envolvem ações de corrupção dentro dos governos, direto ou indiretamente, mantêm alguma relação com o financiamento privado das campanhas eleitorais. Também está no plenário a mudança da data da posse de prefeito, governador e presidente, a unificação das eleições para todos os cargos e a realização de um referendo que vai consultar a população sobre qual o melhor sistema de voto para eleger deputados e vereadores. Se o povo é que vai eleger os seus representantes e você quer mudar a sistemática de escolha pelo povo desses representantes, é importante que o povo seja ouvido. A votação desta quarta-feira não encerra os trabalhos da reforma política no Senado. É que na Comissão de Constituição e Justiça estão as propostas de fidelidade partidária, redução dos suplentes de senador de 2 para 1 e a forma de eleger deputados e vereadores em lista fechada ou em voto distrital. A PEC, que prevê o fim das coligações nas eleições proporcionais, também vai voltar à CCJ, porque recebeu uma emenda no plenário. Há um compromisso do presidente do Congresso Nacional, o senador Sarney, de colocar todas essas matérias aqui no plenário do Senado até o mês de junho, Portanto, ainda nesse semestre. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Senadores e convidados discutem o Plano Nacional de Banda Larga no país e as deficiências de atendimento na transmissão de dados via internet. O debate vai dar ênfase aos problemas da região norte. Na Comissão de Assuntos Sociais, um dos itens na pauta é o projeto que permite a dedução das despesas com medicamentos do imposto de renda da pessoa física. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. A repórter Dinalva Ferreira está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Dinalva. Bom dia, Antônia. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta quarta-feira o projeto de reforma administrativa do Senado. A matéria estava na pauta da comissão na semana passada, mas houve um pedido de vista coletivo porque o relator, senador Benedito de Lira, fez mudanças no texto que ele tinha apresentado em dezembro do ano passado. Com isso, vários senadores alegaram que precisavam de mais tempo para analisar as mudanças. E a votação, então, ficou para esta semana. O texto que será analisado hoje prevê cortes no número de cargos de confiança, de funções comissionadas e ainda uma redução de 30% nos contratos de terceirização. Medidas que, segundo o relator, senador Benedito de Lira, poderão representar uma economia de 130 a 140 milhões de reais por mês aos cofres do Senado. Antônia? Obrigada, Dinalva. E a Comissão de Assuntos Econômicos adiou para a semana que vem a votação do projeto que acaba com a ajuda de custo anual para os parlamentares. Ontem, os senadores aprovaram o projeto que concede aposentadoria especial aos portadores de deficiência física. A lei regulamenta um dispositivo que já existe na Constituição desde 2005, mas que não estava sendo cumprido. O prazo de contribuição para a aposentadoria vai diminuir de acordo com o grau da deficiência física. Os senadores aprovaram um requerimento pedindo urgência para a votação do projeto em plenário.
Quem tem uma deficiência maior agora diminui em 10 anos o prazo de aposentadoria, uma deficiência mais leve 8 anos. Quer dizer, é você fazer justiça. A Comissão de Assuntos Econômicos também votaria o decreto legislativo que disciplina o pagamento de ajuda de custo para senadores e deputados. Mas um pedido de vista adiou para a próxima semana a decisão sobre o tema. O relator da matéria, senador Lindbergh Farias, apresentou um parecer favorável ao decreto, que suspende a ajuda de custo anual. Ela passaria a ser concedida apenas no início e no final do mandato do parlamentar. Não há argumentos para sustentar isso. Então, nós fizemos o relatório dando esse direito apenas quando o parlamentar chega no mandato e sai do mandato, e não a cada ano, porque de fato, como está hoje, virou o 14º e 15º salário, e o trabalhador só tem 13 salários. Também foi lido na Comissão de Assuntos Econômicos o relatório do projeto que cria o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público. Os senadores apresentaram um pedido coletivo de vista e a aprovação foi adiada para a semana que vem. Mais duas comissões se reúnem nesta quarta-feira. Na Comissão de Educação, os senadores debatem com especialistas a divulgação pública das avaliações realizadas pelo Ministério da Educação no ensino básico. Nova audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Senadores e convidados continuam a discutir o projeto que uniformiza a cobrança de ICMS para operações interestaduais com bens e mercadorias importadas. O presidente do Senado, José Sarney, recebeu o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. O jurista vai presidir uma comissão especial de notáveis destinada a rever o Pacto Federativo. A comissão vai discutir a relação entre estados, municípios e o governo federal. Os temas abordados vão desde a guerra fiscal e a partilha de royalties até a quitação de dívidas. Segundo o presidente do grupo, os trabalhos vão ser instalados no dia 12 de abril. República Federativa do Brasil. Está no nome. Nosso país é uma federação, uma união de estados com um governo central. O modelo brasileiro de federação foi copiado dos Estados Unidos. Ele apareceu na Constituição de 1891, mas um pouco diferente do norte-americano. O Brasil nunca teve uma política tão descentralizada quanto os Estados Unidos. Pena de morte. Há alguns estados que possuem, outros não, o que seria impossível no Brasil. O pacto atual é baseado na Constituição de 1988, que define os deveres de cada unidade federativa e as fontes de recursos para cumprir essas tarefas. Mas os senadores reclamam. Há obrigações de mais e dinheiro de menos para estados e municípios. Não se respeita o princípio da isonomia no que diz respeito à arrecadação e à distribuição dos recursos. 63% mais ou menos da arrecadação do Brasil fica no governo central. Os estados ficam com 20 e poucos por cento e os municípios com 12, 13, 14%. Divisão de impostos, royalties do petróleo e da mineração, recursos para saúde, educação e segurança pública, ICMS nas exportações, guerra fiscal, dívidas dos estados. Há muito o que discutir, mas um assunto é mais urgente. A questão do Fundo de Participação dos Estados. O Supremo Tribunal Federal entendeu que os critérios de divisão do FPE são inconstitucionais. E estes critérios deverão desaparecer do mundo jurídico a partir de 1º de janeiro de 2013. O fundo recebe recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Por ano, são cerca de 50 bilhões de reais. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficam com 85% do dinheiro. Esses coeficientes foram fixados num certo momento e já havia a previsão legal para que eles fossem revistos, confirmados ou não, numa discussão no Congresso Nacional. Uma das primeiras tarefas que estão em nossa pauta neste ano é criar uma comissão de experts para estudar as relações da federação, que cada vez mais elas se mostram muito esgarçadas. Os ajustes que a comissão de especialistas sugerir no Pacto Federativo vão virar projetos de lei. Caberá ao Senado votar essas propostas. Não é algo que vai cair do céu, como se fosse um grupo de juristas ou de técnicos que viesse aqui dizer o que o Senado vai fazer. Não é isso.
é exatamente examinar os temas e as controvérsias em relação à federação e fazer propostas que sejam conversadas, negociadas com os próprios parlamentares. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.